Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fernanda Diniz e esse é o canal do blog Viagens de Mãe. Bem-vindos a mais um vídeo! Que bom que eu não fiquei mais um ano sem aparecer, né? Eu disse que a gente ia voltar com mais frequência. A Natália, do blog Destino Provence, me convidou para participar do desafio e responder a tag Confissões de Viagem. Então vamos lá, eu deixei aqui as perguntas, são só as perguntas, viu gente, não tô com cola. Acho super chique quem grava com o celular e tal, mas meu celular tá carregando, então passei pro papelzinho mesmo. Vamos lá então, primeira pergunta da tag é: quantos países você já conheceu? Não é à toa que tá nesse caderninho aqui, é nesse caderninho que eu faço, gente, eu faço listinha dos países. Vocês acreditam nisso? Cada país que eu visito eu vou lá e coloco ele aqui na lista. Então, eu já visitei... Vamos achar aqui. Cadê a página? Eu, Fernanda, conheço 20 países. A Giovana conhece 14 países. A gente está partindo para o 15º país dela amanhã, que a gente vai viajar. Mas é um país que eu já conheço, então ele não soma na minha conta, só soma na continha dela. Eu conheço 20 países, a Giovana vai pro 15º país, tá quase me alcançando. E o marido, gente, eu não sei. Porque o marido, ele viaja muito a trabalho, então a conta dele deve dar tipo quase o dobro da minha. Mas nem sei se vale, porque ele vai a trabalho e nem sempre ele conhece, enfim, é isso. Pergunta número 2. Qual a maior dificuldade na hora de planejar a viagem? Planejar. Olha que blogueira de viagem de Araque, né? Por isso que eu falo, gente, o Viagens de Mãe não é um blog necessariamente de viagens, né? Porque eu não sou eu não sou muito organizada para planejar as viagens. Eu fico pesquisando e aí eu quero fazer tudo e eu tenho a maior dificuldade de selecionar o que eu vou fazer e montar um roteiro, tipo, eu não tenho habilidade para isso. Por isso também eu nem ofereço isso no Viagens de Mãe. E, enfim, eu tenho muita dificuldade para planejar e selecionar as coisas que eu quero fazer, porque eu quero fazer tudo. Normalmente quando a gente escolhe um destino, por exemplo, a gente vai agora para Champagne e, tipo, por mim eu visito todas as vinícolas possíveis. E não dá, né? A gente vai ficar 2, 3 dias, não dá para visitar todas. Então, eu tenho muita dificuldade para planejar a viagem mesmo, no sentido de planejar o roteiro, de escolher o que fazer. Minha culpa, blogueira de Araque, mas essa é a minha dificuldade. Pergunta de número 3. Qual o maior sonho de viagem que você já realizou? A Itália, sem dúvida nenhuma. Poder desbravar várias cidadezinhas da Itália, mas especialmente Roma e a cidade de Cascia, que é cidade irmã da minha cidade, Cássia, no Brasil, onde está o corpo da Santa Rita, foi a maior realização para mim de sonho de viagem. Quando eu pude visitar essa cidade e, além de tudo, alguns meses depois, eu pude levar minha mãe, minha avó, minha irmã, minha sobrinha, a família toda, para realizar esse sonho junto comigo. Foi a maior realização, assim, porque sabe aquela coisa que, assim, desde pequenininha eu sonhava em conhecer e eu nunca imaginava que um dia isso poderia ser possível na minha vida? Pois Deus foi tão maravilhoso que fez com que fosse possível por 2 vezes no mesmo ano. Pergunta de número 4. Qual destino você não tinha muitas expectativas e se surpreendeu? Eu acho que foi a Sérvia. O meu marido foi para Belgrado a trabalho, que é a capital da Sérvia. E ele falou, vamos lá, vamos junto, pega o fim de semana pra gente conhecer, acho que deve ser legal. Eu falei, tá bom, vamos lá. E foi um destino super surpreendente, assim, porque é uma baita capital, não é um lugar tão muvucado turisticamente, igual Roma, Paris, Amsterdã, outras capitais europeias, mas tem muita história. As construções super bonitinhas, umas ruazinhas charmosas e a gastronomia, gente, que comida maravilhosa. Então acho que foi a Sérvia que foi o destino que mais me surpreendeu até hoje. Pergunta de número 5. Qual o primeiro item que você pega quando vai viajar?
Que é a primeira coisa que eu pego quando eu vou viajar? Giovana! Mentira, não, lógico, né? Quando eu levo, que a gente leva a Giovana. Mas nossa, eu não sei. Escova de dente? Acho que é escova de dente. Calcinha. São as primeiras coisas que eu ponho na mala, assim. Acho que é. Ops, quase caiu. Pergunta de número 6. Qual destino você indicaria para alguém conhecer? Suíça. Meu. Um monte de gente me fala assim, a Suíça é um país muito caro, eu tenho muita vontade de conhecer a Suíça, mas não dá para incluir no roteiro porque é um país caro. Vá, conheça a Suíça, eu acho que assim, é o país assim, de belezas naturais mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer, e olha que eu não conheci nem um terço do que esse país, mesmo morando lá por 4 anos, eu não conheci um terço do que a Suíça tem para oferecer de beleza, de maravilhas. Então assim, Suíça, sem pensar nem titubear. Pergunta de número 7. Para onde você iria agora se pudesse? Para Suíça? Não, para Itália. Maldivas. Tô sonhando com as Maldivas, mas faz assim muito tempo. Então agora, se eu pudesse, era para lá que eu tava pegando um avião, para aquele mar maravilhoso, azul. Tem até uma inspiração aqui atrás, assim, ó. Meu cofrinho para a próxima viagem é mentalizando e pensando nas Maldivas. Eu hei de ir. Perguntinha de número 8. Qual mania você tem ao chegar num novo destino? Acho que eu não tenho nenhuma mania. Não. A gente chega no hotel, coloca as malas, eu dou uma checada na temperatura para ver se eu vou precisar levar casaco, se eu preciso me agasalhar mais, se preciso agasalhar a Giovana. Talvez isso seja uma mania, né? Olhar se tá ok para sair do jeito que a gente tá, se precisa se trocar, dependendo do horário que a gente chega, às vezes a gente já vai pra rua, né? Então, acho que um pouco é isso, mas não tem uma mania específica. Ou tenho, né? Olhar a previsão do tempo. Não sei. Pergunta de número 9. Qual situação mais engraçada você já viveu numa viagem? Putz. Eu acho que uma das situações mais engraçadas que a gente teve foi... A gente estava indo para Itália pela primeira vez. A gente tinha acabado de se mudar para a Suíça e o marido sabe dos meus sonhos. Então a primeira viagem que ele planejou pra gente fazer foi justamente uma viagem de carro até Veneza. E aí a gente alugou carro e a gente foi uma viagem assim, cheia de coisas engraçadas, com muita história pra contar. Talvez contando vocês não vão achar tão engraçado, mas foi uma coisa que a gente viveu e que a gente conversa e dá risada junto até hoje dessa viagem. Porque a gente saiu no final do dia e a estrada é linda, a gente ainda pegou um trechinho de estrada durante o dia, mas era a primeira vez que a gente estava viajando de carro num país diferente, né? Atravessamos a fronteira da Suíça para a Itália, já estava começando a escurecer. A gente errou o caminho 3 vezes no mesmo ponto, para começar. Aí já virou piada, né? Já ficou engraçado ali que toda vez a gente errava o mesmo lugar, voltava, passava numas ruazinhas da cidadezinha, pá, caía no mesmo lugar, entrava errado. E assim, foram 3 erros diferentes, mas no mesmo ponto, até que a gente finalmente pegou a rodovia certa e seguiu. Seguimos viagem, entramos, as rodovias na Itália, quem já viajou de carro pela Itália sabe disso. O pedágio é aquele esquema que você entra na rodovia, você retira o ticket e na hora que você vai sair daquela rodovia, você paga o equivalente ao que você rodou. Se eu não me engano, algumas rodovias no Brasil estavam implementando isso, implementaram, não sei, whatever. Mas era a primeira vez que a gente passava por aquilo. Ok, retiramos o ticket, rodamos e fomos. Já era tipo 10 horas da noite quando a gente saiu daquela rodovia, quase chegando em Pádua, que foi o nosso ponto de chegada. A gente ficou hospedado em Pádua quando a gente foi para Veneza. E aí tava quase chegando em Pádua, era tipo bem tarde mesmo. A gente foi tentar pagar, colocou o ticket e aquilo ali não pagava. Aquela máquina, deu um problema na máquina, a gente não conseguia pôr cartão, a gente não conseguia pôr dinheiro, era tudo automático. E deu um problema, o Júlio colocava, ele punha o cartão, cuspia fora, punha o cartão, enfim.
minutos a gente tentando, isso foi formando fila ali atrás. A gente tentando, de repente a cancela abriu. A cancela abriu, eu falei pra ele, falei, ó, acho que deu certo, pagou, vai embora. Ele foi, quando ele foi, plaft, um flash, tirou foto do carro. E aí nós falamos, meu Deus, e agora? Ele falou, não vou ser multado em carro alugado. Ele já pisou no freio, lembra que tinha fila de carro atrás. Ele já pisou no freio, pá, meteu a mão na buzina, esperando que alguém aparecesse das outras cabines, né? Aí nisso surgiu um italiano, olhando lá, eu pus a cara pra fora e, escusa! Ai, gente, é muito engraçado. Aí o italiano veio. E aí o meu marido olhou pra ele e falou assim, eu quero pagare. Mas como? Vocês têm noção? Eu quero pagare. Detalhe, né? Ele perguntou, você fala inglês? Não. Então ele, eu quero pagare. Mas assim, num italiano de novela, gesticulando. E aí eu me segurei pra não rir do italiano dele. O cara entendeu, explicou o que era pra fazer. Mas a gente continuou assim, não para por aí o italiano de novela, porque aí ele falou assim, o italiano perguntou pra gente, quando vocês retornam? Aí o Júlio olhou pra ele e fez assim, Monday! Aí ele olhou, Aí ele, segunda! Gente, é a situação mais engraçada que eu me lembro agora do meu marido falando italiano, espanhol, de novela, que enfim... A gente acabou se fazendo entender mesmo assim, né? Vem cá, filha. Você trocou de roupa? Eu troquei de roupa. Fala oi. Oi. Chega aqui. Quem é? A gente tá gravando, mamãe tá gravando um vídeo. De quê? Pro blog. Ah. Essa é a Giovana, pra quem não conhece. No meio da gravação é isso que ela surge. Fala oi. Oi. O controle. Bom, então vamos lá, a pergunta de número 10. Qual foi o maior perrengue de viagem? Pai amado, meu Deus, se tem uma coisa que eu já tive foi perrengue de viagem. Acho que eu posso fazer igual a Natália lá do Destino Provence e providenciar uma série sobre os perrengues. Mas eu acho que o maior mesmo foi quando a gente estava indo do Brasil, do Brasil, voltando do Brasil. Esse foi na verdade eu não vou falar desse porque esse tem um vídeo aqui no canal, quando a gente passou, eu chamo da experiência Nada Azul, que foi assim, eu acho que esse é o master perrengue, foi essa viagem com a Azul, que foi um misto de voos cancelados, descaso da companhia aérea. Quando a gente chegou em Lisboa, voltando, a gente simplesmente não estava em nenhum outro voo que seguia para Genebra, foi um caos. Mas esse, como a gente tem vídeo já aqui no canal contando sobre isso, eu vou falar do perrengue quando a gente foi para Atenas. Eu fui para Atenas num voo mais cedo com a Giovana e o Júlio ia mais tarde porque ele ia a trabalho e a gente estava aproveitando para conhecer Atenas. E como a gente foi num voo low cost, eu fui só com mala de mão. A mala despachada, o Júlio que levou. E eu, muito anta, coloquei os remédios da Giovana na bagagem despachada. Quando a gente chegou em Atenas, tipo, algumas horas que a gente chegou, depois que a gente chegou no hotel, nós dormimos, a gente tinha saído muito cedo, então a gente dormiu um pouquinho. Quando a gente saiu do hotel, passou uns 15 minutos, a Giovana começou a passar mal. E ela começou a vomitar e vomitar e vomitar e ela não parava. Foram assim, umas 7 vezes seguidas num raio de 4, 5 horas, foi muito, sabe? E eu fiquei super desesperada, eu não tinha remédio, eu não tinha nada na minha mala de mão que pudesse resolver. E aí, graças a Deus, o hotel chamou uma médica, eu pedi pro hotel me encaminhar para um pronto atendimento. Aí eles falaram que eles podiam também chamar uma médica lá, graças a Deus ela foi, receitou os remédios e a Giovana tomou e ficou tudo bem. Mas eu acho que foi um perrengue master, assim. E lição, né? Porque viajando com criança não dá pra deixar remédio numa mala que podia ter sido até assim, a mala podia ter sido extraviada, e aí? Então ficou o aprendizado que medicamento agora só na mala de mão, né? Em tamanhos, porque como eu tava levando vidro grande, foi antice da minha parte, admito. Mas assim, ficou o aprendizado de remédio só na mala de mão, fica a dica.
Pergunta de número 11. Qual cidade você visitou que mais deixou saudades? Caramba, acho que Roma. Roma é uma cidade... A Itália como um todo é um lugar que eu me sinto em casa, que eu gosto do clima, que eu gosto do ambiente, do jeito, assim, aquele jeito de italiano, né, assim, eu gosto, eu me sinto bem. E Roma, das 2 vezes que a gente foi, eu pisava lá e eu me sentia assim, nossa, que delícia, parecia que eu tava, né, e é uma cidade que me deixou saudades, que mesmo eu já tendo ido 2 vezes, eu volto, se tiver oportunidade. 12ª e última pergunta. Que conselho você daria para quem quer começar a viajar agora? Cara, eu acho que é um conselho clichê, eu acho que é o conselho que todo mundo, que qualquer viajante daria. Vai, viaja, arruma a mala e vai. Não fica pensando muito, não fica esperando a viagem dos sonhos acontecer, não fica esperando ter grana para fazer aquela viagem. Faz uma viagem pequena, faz o que dá. Né? Não precisa fazer um mega roteiro. Ah, tem a oportunidade de vir para a Europa. Ah, eu queria ir para Paris, Londres, Amsterdã, mas não dá. Vai só para Paris, vai só para Londres, ou vai só para uma cidade menor. Enfim, vá, tá? Viaje mesmo. E se tiver filhos, ensine os seus filhos a viajar, porque quando a gente viaja, a gente aprende a lidar com as diferenças culturais, com tudo, né? Viajar abre a mente. Então, vá, viaje. Simplesmente isso, viaje. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas respostas da tag Confissões de Viagem. Obrigada, Natália, pelo convite, por desafiar a gente a responder. E agora eu desafio a Roberta, lá do blog Holandesando. Roberta, conta pra gente quais são as suas confissões de viagem. Vou deixar pra vocês aqui embaixo os canais delas para vocês acompanharem e verem as respostas delas também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa as notificações para receber notícias dos próximos vídeos e siga também o Viagens de Mãe nas outras redes sociais. Eu espero vocês por lá e aqui também nos nossos próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!